Salve, pessoal. Vamos aqui resolver um exercício do LAT, que é o exemplo 3.10 do livro, onde vamos aplicar como encontrar a solução da componente de entrada nula da equação diferença. Ou seja, uma equação diferença é uma equação que relaciona amostras da saída com amostras das entradas e de atrasos dessa amostra ou avanços, né? Por exemplo, vamos olhar essa aqui. Esse exemplo aqui, né? O que nós temos aqui? Vou destacar aqui. Nós temos a seguinte equação de diferença, yn mais 2, ou seja, a amostra avançada, né? A enésima amostra avançada em 2, menos 0,6 yn mais 1, ou a enésima amostra avançada de 1, menos 0,16n, ou menos 0,16 a enésima amostra, igual a 5xn mais 2. Então, y é a amostra saída, x é a amostra da entrada. Então, aqui é 5 que multiplica a enésima amostra mais avançada de 2 da entrada. Bom, mas eu vou encontrar a componente nula, igual eu falei. Uma equação, uma solução total dessa equação, ela envolve a componente de entrada nula e a componente de estado nulo. Ou seja, quando eu falar em entrada nula, vocês vão ver que eu não preciso da entrada, nem preciso saber quanto vale o x de n, como é que é a equação dessa sequência, né? O que eu preciso é calcular o valor da saída, que a gente chama de equação característica, né? Onde vai depender apenas do estado do sistema, que a gente chama de condições iniciais. Então eu repito a equação lá e faço igual a zero, ok? Bom, aí eu vou usar o operador avanço. O operador avanço é chamado de E. Assim como tem em tempo contínuo o operador D, que é de derivada, aqui no tempo discreto a gente chama de operador E. Então, como eu tenho um avanço em 2, eu tenho que sempre deixar a equação de diferença na forma de avanço. Se ela tivesse na forma de atraso, eu tinha que passar para a forma de avanço, ok? Bom, vai dar E ao quadrado, porque a enésima amostra avançada de 2, dá E ao quadrado, menos 0,6E, a enésima amostra avançada de 1, menos 0,16, igual a zero. Então, eu posso colocar esse operador em evidência, daí ao quadrado menos 0,6e, menos 0,16, y característico é igual a zero. Isso é chamado de equação característica. Mas eu quero polinômio característico. O que é? Que são as raízes dessa equação. Então, eu escrevo a equação, o polinômio como lambda ao quadrado menos lambda menos 0,16 igual a zero. Aqui, na verdade, menos 0,6 lambda. Então, pessoal, a solução dessa equação já foi feita anteriormente. Eu tenho aqui essas raízes. Tenho 0,2 menos 0,2 e eu tenho isso que às vezes mentalmente você consegue fazer. A soma é 0,6 e o produto é menos 0,16. Então, menos 0,2 com 0,8 dá a soma dá 0,6 e o produto dá menos 0,16. Mas você pode também usar a Bhaskara, que você vai encontrar na equação de segundo grau, né? Uma fórmula de calcular. Bom, a equação característica, a solução dessa equação, vai ser uma constante que multiplica esse lambda 1 elevado a n, que é a forma exponencial. A maioria das soluções está nessa forma, né? Nós vamos aprender que esses lambdas são, na verdade, polos, né? Mais para frente vai ficar mais claro para nós. Então, C1 menos 0,2 elevado a n, mais C2, 0,8 elevado a n. Precisamos encontrar C1 e C2. Então, o que nós temos que fazer aqui? É montar um sistema de equações, porque eu tenho as condições iniciais, né? Então, o y característico de menos 1 é 0. O y característico de menos 2 é 25/4, que foi dado, né? No exercício dava esses dois valores, né? Y de menos 1 igual a 0
e y de menos 2 igual a 25 quartos. Então eu vou usar esses valores aqui para jogar no meu sisteminha, né? Então ficou C1 menos 0,2 elevado a menos n, né? C1 menos 0,2 elevado a menos 1, que o n é menos 1, mais C2, 0,8 menos 1 igual a 0. Então eu vou resolver esse sisteminha aqui, ó. Então eu fiz, né? Fiz essas inversas desses números aí. Deu menos 5C1 mais 5 quartos C2 igual a 0. E de baixo deu 25C1 mais 25 quartos C2 igual a 25 quartos. Ora, eu posso simplificar o de baixo, né? Então fica essa equação. C1 mais 1 quarto C2 é igual a 1 quarto C1. E eu observo que se eu multiplicar essa equação todinha por 5 e somar com a de cima, fazendo pelo método da adição, vai desaparecer essa variável C1. Então com isso eu encontro C2. Encontrei C2 igual a 5 quartos. Volto, substituo novamente na primeira equação e achei C1 igual a 1 quarto. Logo, a solução, né, para a entrada nula é essa aqui, o y característica, é 1 quarto de menos 0,2 elevado a n, mais 5 quartos de 0,8 elevado a n, ok?